7 minutos, né? O volume armazenado e a capacidade restante, né, de armazenamento do recurso. Essa é a situação hoje do Estado. O Estado hoje está com 8% da sua capacidade de reservação acumulada. É uma situação preocupante se nós levarmos em conta o ano de 2017, né, por conta da recarga desses reservatórios. Então, esse aqui é um gráfico que mostra bem isso, a evolução do armazenamento dos reservatórios, né, monitorado pela Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, em 2012, em janeiro de 2012, nós tínhamos 71% da capacidade acumulada, e hoje nós estamos com 8,8%, 8,1% de reservação. Então, nós não estamos, nesses 5 anos, muito pouca acúmulo de água. Você tem, por exemplo, aqui, em 2014, um aumento, foi o período de chuvas, mas logo em seguida volta a diminuir. É interessante a gente apontar alguns aspectos que nós julgamos relevantes. Até a década de 90, o Estado do Ceará é um Estado fundamentava a sua economia na agricultura e na pecuária. A partir da década de 90, esse perfil muda, esse perfil se transforma. Então, o Estado passa a ser um Estado, além de ter ainda a agricultura como um fator importante, mas ele passa a adotar a agricultura irrigada, e os polos de irrigação se instalam no Estado. Além destes polos de irrigação, há algumas indústrias incentivadas por incentivos fiscais passam a migrar para o Estado do Ceará. E tudo isso, somado, faz com que o consumo de água ele aumente no Estado, né? E, nesse período, da década de 90 até o dia de hoje, nós só tivemos uma grande obra para a reservação de água, foi a construção do açude de Castanhão. Então, ocorreu na década de 90. Então, esta foi a única grande obra para reservação de água dentro do Estado que conseguiu dar um aporte. Para se ter uma ideia, se o açude de Castanhão, se a barragem do Castanhão não tivesse sido construída, hoje o Estado do Ceará estaria sem água, né? Porque hoje falaram pela manhã que a cidade de São Paulo capta água cada vez mais distante, né? Colocaram a distância de 81 quilômetros, o Castanhão ele dista 244 quilômetros de Fortaleza, né? Então, onde Fortaleza vai buscar sua água, é no açude de Castanhão. E hoje ele está com menos de 7% da sua capacidade de reservação. Está aqui é o açude de Castanhão em setembro de 2009 e o açude em setembro de 2016. A situação é complicada. E várias atividades, por exemplo, o Estado iniciou esse ano, né, a cobrança na conta do consumo doméstico da taxa por não diminuição do consumo, né? Mas ele já vem iniciando, desde 2004, a diminuição da outorga. Por exemplo, a agricultura irrigada ela já teve, de 2014 a 2015, 75% de diminuição em cima da sua outorga. Então, se a agricultura realmente, no Estado, consome 70% da água que é consumida pela agricultura, então o Estado iniciou a diminuição da outorga compulsória pela agricultura, que realmente é a que mais consome água no Estado. O consumo humano responde no Estado hoje, em torno de 6% a 7%. Então, não tinha sentido o Estado querer começar o racionamento, né, o contingenciamento de uma cota pelo consumo doméstico, se tinha agricultura irrigada. Então, várias empresas de produção de irrigação já suspenderam suas atividades. A piscicultura dentro do Castanhão ela foi proibida, né? Dentro do Oroz também foi proibido, porque a prioridade da água hoje é realmente o abastecimento humano. Em 2015, né, e aí algumas ações que foram desenvolvidas pelo Estado, em 2015 foram perfurados 1.152 poços no Estado do Ceará, instalados 328 chafarizes e também a instalação de 106 dessalinizadores, né? A água do Estado tem um teor de sódio significativo, então pressupõe a instalação dos dessalinizadores também em alguns casos.
Em 2016, já foram perfurados 1.485 poços, instalados 524 chafarizes e instalados quase 200 dessalinizadores. Bom, é a construção de poços e chafarizes no Estado, e aí, assim, a gente quer destacar, porque até 2015, o setor saúde não tinha participação na discussão dessas estratégias. E em 2015, a gente consegue, a gente é tido um pouco como a secretaria, o primo chato da história, porque a gente acha que a questão não é só levar água. A questão é, a gente discute, inclusive, que tipo de água, qual a qualidade dessa água que está sendo ofertada para a população do Estado. A gente quer garantir uma qualidade que essa água, em vez de ser promotora da saúde, ela leve a doença para a população. Então, a gente vem lutando muito por isso, vem enfrentando muitas dificuldades, mas conseguindo, paulativamente, garantir um pouco essa segurança, essa qualidade da água quando chega para essa população. Então, aqui alguns exemplos, né, alguns chafarizes, poços profundos, né, a instalação de dessalinizadores. Né, destacar agora que, na instalação dos dessalinizadores, são constituídas associações, e a associação acaba assumindo a gestão, né, e manutenção desses dessalinizadores. É uma gestão compartilhada. Isso é importante destacar que o conflito por água no Estado ele vem se acentuando muito nos últimos anos. Né? O Estado do Ceará, hoje, do ponto de vista econômico, ele está superavitário por conta do complexo industrial e portuário que se instalou no município de São Gonçalo do Amarante, mais precisamente na Praia do Pecém. Então, você tem siderúrgica, você tem usinas termoelétricas, você tem várias indústrias que utilizam e consumem muita água. E aí você tem comunidades que vêm passando na sua porta, adutoras, levando água para essas indústrias, e essa população não tem acesso à água. E aí você tem um conflito social muito grande por acesso a essa água. E a constituição dos comitês de bacias no Estado do Ceará é uma coisa que está consolidada. Então, a participação democrática, a participação popular nesses comitês, ela é muito forte. Então, você tem verdadeiras disputas e, literalmente, a gente pode falar em algumas brigas, no sentido de discussões ferrenhas pelo acesso à água. Então, é importante também falar um pouco disso. E aí já outros exemplos, né, a perfuração de poços em leitos de rios secos. Né, eu costumo dizer, se São Paulo foi buscar água, pegando um pouco a fala hoje pela manhã, antes que São Paulo teve que buscar água dos porões das barragens, né, nós temos que buscar água no subsolo dessas barragens. Né, as barragens secas, totalmente secas, nós estamos conseguindo retirar água dessas barragens através de perfuração desses poços, né? Métodos de captação em manancial seco, através de captação de água, por exemplo, através das ponteiras de rebaixamento em leitos secos. Né? É o mesmo método utilizado, por exemplo, você vai fazer uma obra na construção civil, você tem que rebaixar o lençol freático para poder colocar a fundação, é o que nós estamos fazendo para captar água. Então, nós estamos perfurando e buscar água nessas barragens, nesses rios secos, que superficialmente estão secos, mas no seu subterrâneo, porque aí são aluviões, são locais de maior facilidade de encontrar água, nós estamos conseguindo captar água nessas regiões. Essas obras todas são no sentido de tentar fazer com que nós consigamos superar este ano, torcendo para que, ao próximo ano, nós temos um mínimo de reposição hídrica para que a gente consiga aguentar até 2018, que é, segundo o governo federal, a transposição de São Francisco chega ao Estado do Ceará. Né? Operação carro-pipa em áreas urbanas, também áreas urbanas e áreas rurais. Hoje nós temos 77% dos municípios do Estado do Ceará são abastecidos por carros-pipas. Isso não significa que eles são abastecidos somente por carros-pipas, mas esses carros-pipas também levam água a esses municípios para complementar o acesso à água dessa população. E aí vocês já devem conhecer, né, a captação dessas águas, elas ocorrem nos locais mais inadequados e das formas mais inadequadas que não deveriam acontecer.
né? Aquisição de comboios para perfuração de poços, o governo do Estado adquiriu isso agora nesses últimos anos. Aí eu estou colocando 77,7% dos municípios, nós temos 1.665 caminhões cadastrados, e aí é uma informação interessante, porque nós temos aproximadamente o Estado tem 184 municípios, então nós temos 140 municípios que são abastecidos por carro-pipa, e nós temos informação, por exemplo, no Sistema de Informação da Qualidade da Água, lá no CISÁGUA. Mas, quando nós vamos buscar informação de vigilância da qualidade da água desses caminhões-pipas, só 32 municípios têm informação, né? Nós atravessamos um ano de eleições municipais, então existe uma pressão muito grande dos prefeitos, porque, como a vigilância é municipalizada, são os municípios que realizam as ações de vigilância. Então, muitos municípios, os prefeitos proibiram que as vigilâncias efetivassem essas ações, com o intuito realmente de mascarar a informação, de não dar acesso à informação. E aí a gente, no Estado, tem um trabalho muito forte e importante, construindo com o Ministério Público, onde a gente produz, de 4 em 4 meses, um relatório de informação desses carros-pipas, subsidia o Ministério Público, e o Ministério Público faz as ações devidas para garantir o acesso à informação da população, porque é um direito mínimo que a população tem que saber qual a qualidade da água que ela está consumindo. É um direito básico da população. E aí a gente diz, né, que o carro-pipa é uma realidade histórica e, infelizmente, deve persistir por muito tempo ainda, né? Destacar que a operação é conduzida pelo Exército Brasileiro, né? A Operação Carro-Pipa, que é a informação que a gente teve, e aí eu não consegui confirmar com o Daniel, que estava ocorrendo uma suspensão do repasse dos recursos para a operação de carro-pipa no Estado. O governador esteve essa semana em Brasília, terça e quarta-feira, terça com reunião com o presidente, quarta-feira em reunião conjunta com o Ministério da Integração e o Tribunal de Contas para viabilizar a transposição do Rio São Francisco, né? Acesso e vigilância da qualidade da água, né? Então, a gente procura, né, garantir não só o acesso, mas garantir que essa água que chegue a essa população, ela atenda os padrões mínimos de potabilidade exigidos para esse tipo de abastecimento. Infelizmente, a gente não consegue garantir 100% essa potabilidade, mas a gente vem lutando, vem sofrendo e vem batalhando para que isso possa vir a acontecer, né? O Comitê Integrado de Combate à Estiagem no Estado do Ceará é um comitê conduzido pela Casa Civil e pelo Gabinete do Governador. A saúde não tinha assento, a gente garantiu assento nesse comitê, onde a gente discute a importância da qualidade da água. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, depois de muita luta, nós conseguimos inserir há um mês, conseguimos garantir um assento para a Secretaria de Saúde nesse comitê. Então, o Estado tem um comitê de recursos hídricos, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e hoje a saúde tem um assento nesse conselho. E aí, dentro da secretaria, nós temos uma organização que, semanalmente, nós nos reunimos e discutimos, a partir de dados epidemiológicos, como é que estão a qualidade da água e alguns indicadores epidemiológicos que a gente julga interessante, que tem associação com a qualidade da água. E aí a gente vai direcionando as nossas ações, né? E aí a gente sempre entra em contatos com os municípios, até como uma forma de resguardar a nossa atuação, no sentido de cobrar semanalmente dos municípios. Olha, o município tem que desenvolver essa ação, não é nem no intuito de recomendar, dizendo, olha, o município tem que desenvolver as seguintes ações, e muito em função também das informações que a gente produz, né? Nós produzimos agora o boletim epidemiológico da vigilância da qualidade da água, o Vigiágua, né? Quando a gente foi divulgar o primeiro boletim, o setor de comunicação da secretaria, não, vamos divulgar, vamos colocar no site. Quando ela viu os dados da qualidade da água, ela disse, não vamos mais divulgar, né? Aí, mesmo assim, nós divulgamos, né? E aí teve uma repercussão dentro do Estado, mas a ideia é essa, né? Justamente gerar uma discussão, nós não podemos nos omitir, né? Quando ela foi ver, já estava divulgado, inclusive, aqui no site da
Faculdade de Saúde Pública da USP já estava o boletim divulgado. E aí não teve como retroceder na divulgação e surtiu um efeito positivo, porque, a partir do boletim, nós produzimos uma nota técnica de como o município deveria agir. Então, não era no sentido de recomendar como deve ser, o município deve agir dessa forma, ele tem que fazer esses procedimentos, né, dizendo que a responsabilidade da ação é do município. E teve um município no Estado, que, por questões de cassação do prefeito, o Estado acabou intervindo no município, e aí nós assumimos as ações desse município no Estado. Mas essa é uma exceção, as ações de vigilância acabam sendo conduzidas e coordenadas pelos municípios. Então, esse boletim está disponível no site da Secretaria, quem quiser ter acesso, está. Aqui é o que eu estou falando, né? As amostras de carro-pipa, 2014, 2015, 2016. Para vocês terem uma ideia, se nós temos 1.900 carros-pipas cadastrados, nós vamos para ter, pelo menos, por semana, se cada carro se locomovesse e transportasse éramos para ter 1.900 análises por semana, né? Um carro-pipa não faz um transporte por semana, ele faz mais. Então, para cada carro-pipa transportado, era para ter sido feita uma análise da água. Nós garantimos laboratorialmente essa análise. Então, nós temos recurso, a Secretaria de Saúde garantiu o recurso, o Laboratório Central e os laboratórios regionais têm recurso garantido para fazer esse tipo de análise. O problema é que a amostra da água não chega do município aos laboratórios. É uma decisão do município fazer o transporte ou não. E a gente está recomendando, tem que ser feito, né? Nesse normativo, nessa nota técnica, é obrigação do município fazer para cada carro-pipa, para cada pipa transportada, pelo menos uma amostra de vigilância. De controle, a gente cobra do Exército que seja feita o controle, mas a discussão está sendo feita via Ministério da Saúde e Ministério da Defesa, porque o Exército diz que não tem como marcar com esse tipo de amostra e de análise. Então, se a gente pegar, em 2014 foram feitas 615, 2015 605 e 2016 515 amostras. Né? Dessas, apresentaram o coliforme 199, 291 109 e E. coli apresentaram 59, 118 e 89. Então, você tem aí 10% aproximadamente, né? Você tem em torno de 20% das amostras fora do padrão, apresentando não potabilidade de água para consumo humano, né? Isso das que foram realizadas. E aí algumas ações estratégicas, né? A transposição do Rio São Francisco, a obra que está parada, a previsão era para primeiro semestre de 2017, nós já estamos sabendo que a previsão agora só para a chegada no Estado em janeiro de 2018, a água vai chegar ao Estado do Ceará em janeiro de 2018, a transposição ela entra pelo Estado aqui, a transposição, essa obra, essa linha em vermelho, a transposição chegando pelo Estado aqui, ela levaria 3 meses para chegar ao Castanhão, consequentemente, para chegar à Fortaleza. Então, o Estado está fazendo a obra que é chamada Cinturão das Águas. Essa obra, concluída já pelo Estado do Ceará, ela vai diminuir de 3 meses a chegada da água no Castelão para 48 horas. Então, a ideia é que essa obra, porque aqui você, ao longo dessa área, você tem várias barragens. Então, cada barragem dessa teria que encher, teria que, para poder transbordar, para jogar água para outra barragem, para poder chegar no Castanhão. Aqui é o Cinturão das Águas, obra que está sendo feita pelo Estado do Ceará, no sentido de a chegada das águas do Rio São Francisco até o Castanhão, né? Então, isso é feito pelo governo do Estado, está com 95% das obras concluídas. Também o Cinturão das Águas. Dessalinização da água do mar para abastecimento do complexo industrial e portuário do Pecém, né? É uma alternativa que está sendo pensada e já está sendo projetada para ser executada, né? No intuito de a água do Castanhão ela não abastecer mais o complexo industrial e portuário do Pecém. Hoje ela já não abastece, já tem a perfuração de alguns poços para abastecimento do complexo, e a ideia, além da dessalinização da água do mar, do reuso da água de Fortaleza. Então,
está sendo feita uma obra para a reutilização de toda a água de Fortaleza para o complexo industrial e portuário do PECEM. Está aqui, né? Você tem o complexo industrial e portuário aqui e você tem a cidade de Fortaleza aqui. Então, está sendo feita a planta de reuso, né, da estação de tratamento que tem em Fortaleza, para se levar para o PECEM, para o complexo industrial e portuário, para a reutilização dessa água. São algumas legislações, algumas ações legais estabelecidas, né, a nível de Estado, a Lei Complementar 162, institui a Política Estadual de Abastecimento de Água, a 16.033, né, que dispõe sobre a política de reuso de água não potável no âmbito do Estado do Ceará, e isenta do ICMS as operações internas de importação de máquinas, aparelhos e equipamentos de estação de reuso. Então, são todas no intuito de facilitar o acesso à água por parte da população. Construção de poços no campo de duna do Cumbuco. Então, tem, tanto no Cumbuco como no PECEM, nós temos alguns campos de dunas, né, que, por já serem áreas de proteção permanente, né, são áreas que não podem ser mexidas e têm um potencial hídrico interessante. Então, o Estado está estudando qual a forma de viabilizar o acesso à água também, né, para poder facilitar e instituir. Né, você tem a perfuração de vários poços nesse campo de dunas. Né. No Estado, o Ceará, você tem a Secretaria de Recursos Hídricos e a Secretaria de Meio Ambiente. Você não tem uma única secretaria, elas são separadas. Aí você tem, por um lado, a Secretaria de Recursos Hídricos querendo tocar todas as obras de uma forma rápida, e tem a Secretaria de Meio Ambiente. Olha, não é assim, tem um processo de licenciamento, tem que ser respeitado, que tem que ser seguido, e aí fica um pouco essa discussão também dentro do Estado. Esse é outro campo de dunas no PECEM, né? Aqui nós já temos, né, uma adutora que vem passando essa linha rosa, e aqui são poços que foram perfurados, e essa água está sendo injetada dentro dessa adutora. É uma outra alternativa também. A construção dos poços no campo de dunas do PECEM, mas tudo isso são obras somente para a gente tentar superar esse ano de 2016 e o ano de 2017, até março, abril do ano de 2017. Construção de poços no campo de dunas do Cumbuco também é uma outra alternativa. E para mostrar que o Ceará não é só esse estado de calamidade, né, a gente trouxe algumas imagens que mostram quando o Ceará tem um outro lado, né, para que vocês não percam a vontade de conhecer o estado. Né. Então, a gente tem um mar, tem um litoral, e quando tem chuva, o estado fica bonito. Né. Isso é uma região de serra no estado, né, o sertão, quando está chovendo, né, os nossos rios, né, também no estado. E o Ceará está passando pela pior seca histórica, né, e se você não economizar, pode faltar. É uma campanha que o governo vem fazendo, mas a gente vem tentando colaborar e discutir. Obrigado. Obrigado ao Edenildo. Vamos, então, já para a nossa última palestra, que é Novas Abordagens para Garantir Água Potável no Estado de São Paulo, do Rubens José Mário Júnior. O Rubens é coordenador do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo no Estado de São Paulo, do CVS. Bom, boa tarde, né? Acho que a última palestra, o auditório já está bem esvaziado. Vou tentar ser mais breve também, para a gente poder começar as discussões. Só apertar aqui. Tá. Bom, a proposta é que eu falasse sobre as novas abordagens para garantir a água potável no Estado de São Paulo. Como eu sou da vigilância sanitária e não é a vigilância sanitária que garante água, né, não garante o fornecimento de água, o que eu posso falar é em garantir uma melhor vigilância da qualidade da água no Estado de São Paulo, que é
nesse sentido que a gente tem trabalhado muito junto com as nossas regionais. Bom, tem alguns aspectos legais para a gente considerar, né, que em 77 o Ministério da Saúde publica a primeira portaria de potabilidade. Vou passar bem rápido sobre isso, tá? Mas em 1990, com a segunda portaria, o Estado publica a resolução SS 45, em 31 de janeiro de 92, que institui no Estado de São Paulo o Programa de Vigilância da Qualidade da Água no Estado, denominado PROÁGUA. Acho que... Na mesma sequência, a quarta portaria do Ministério da Saúde, a 502 de 2004, e nesse ano, no ano seguinte, né, em 12 de abril de 2005, o Estado publica a nossa resolução SS 65, que dá as diretrizes, né, para essa vigilância da qualidade da água. Ela define quais as ações e as competências para garantir uma água com potabilidade. A quinta portaria publicada em 2011, né, a 2914, que foi republicada no mês seguinte com algumas alterações, sexta portaria, e agora a resolução SS 65, com o mesmo número, de 2 de agosto de 2016, que foi publicado agora recentemente, e que ela muda o processo de trabalho da vigilância sanitária, né? Ela tira ela tenta eliminar o papel, né, o papel físico, os relatórios que a vigilância sanitária recebe todos os meses para lançar nos sistemas, para poder fazer suas avaliações. A partir dessa resolução, estas informações tendem a migrar de um sistema de informação, né, direto das companhias de saneamentos, das soluções alternativas e dos laboratórios de análise para o sistema de informação Ciságua, né? Ela foi feita em conjunto com a adequação do sistema de informação. Tira o papel do técnico da vigilância sanitária de ficar redigitando os dados, né, e atribui essa obrigatoriedade, essa competência aos produtores de água, né, aos sistemas produtores de água, às soluções alternativas coletivas, que produzem esse dado e elas passam a colocar diretamente no sistema, desonerando dessa forma esse trabalho da vigilância sanitária dos municípios para que eles possam efetivamente fazer as suas ações de análise desses laudos, né, em tempo muito mais rápido, né, quer dizer, a gente não tem mais que aguardar tantos dias para que essa informação chegue, mas a gente pode acessar isso no computador imediatamente quando elas são postadas. Bom, falando um pouco do programa de vigilância da qualidade da água do PROÁGUA, né, o objetivo do programa é reduzir a morbimortalidade por doenças de veiculação hídrica. As principais ações desse programa, que agora em janeiro faz 25 anos, né, são as inspeções nos sistemas de abastecimento de água e as coletas de amostras para coliformes totais, E. coli, cor, turbidez, pH, cloro residual livre e flúor. Estas são as principais ações que o Estado vem desenvolvendo há quase 25 anos para garantir a qualidade da água dentro desse programa denominado PROÁGUA, né? Estes 7 parâmetros básicos, né, eles são indicativos de fatores de risco para doenças diarreicas agudas. Então, a grande preocupação até o momento era reduzir essas doenças, né, a ter um controle maior dessas doenças diarreicas agudas. Não que a gente tenha eliminado isso no Estado, mas a gente tem tido um controle, eu acredito que bastante adequado, né? Ainda que hajam surtos, né, alguns surtos no litoral, alguns surtos no interior, mas isso tem efetivamente um controle mais seguro. E a informação, que também é um dos temas desse programa. Até o ano de 2014, nós tínhamos 2 sistemas de informação funcionando no Estado de São Paulo, o PROÁGUA V2, que tinha o mesmo nome do programa, e o Ciságua, do Ministério da Saúde. As informações eram digitadas nos 2 programas, eram informações, na sua maioria, informações repetidas,
o que dava muito trabalho para as equipes de vigilância sanitária e acabava gerando um retardo na entrada desses dados, porque esse trabalho era dividido com todos os outros trabalhos e todas as outras competências da vigilância, e também perdia-se muito qualidade nesse processo. A gente, em parceria com o Ministério da Saúde, a gente começou a discutir a reformulação, né, dos sistemas de informação, do Ciságua em particular, e uma adequação do Ciságua para algumas características que eram do Estado de São Paulo. Trazer para dentro do Ciságua algumas coisas que estavam no Proágua e tirar do ar o Proágua, que a gente acabou fazendo isso em 2015, ficando com um único sistema de informação. O sistema de informação, o Ciságua, já é bastante qualificado hoje. A gente conseguiu avançar em muitas das questões, das queixas que os municípios tinham. Ele ainda é um sistema que está sendo construído, ele não está completamente concluído. Nós estamos fazendo isso junto com o Ministério da Saúde. Tem alguns relatórios que ainda estão pendentes, tem relatórios que foram propostos, né, por oficinas realizadas aqui no Estado de São Paulo. Nós realizamos algumas oficinas junto com os grupos de vigilância sanitária regionais e alguns municípios selecionados por esses grupos. Nessas ocasiões, os municípios e as regionais traziam para a gente quais eram as demandas, quais eram os problemas, as dificuldades que eles tinham, tanto com o sistema de informação para a inserção dos dados, mas também com a retirada dessas informações para que eles pudessem fazer um bom trabalho. E, a partir daí, a gente elaborava relatórios, elaboramos relatórios e enviamos a todo o Estado, a todas as nossas regionais, a todos os municípios, para que eles pudessem fazer uma avaliação e uma proposição. Na sequência, a gente consolida estas informações e manda, né, para a equipe do Ministério da Saúde, que tem ajudado muito, para colocar isso no sistema. Alguns dos relatórios que já estão no sistema foram criados dessa maneira, tem outros relatórios que foram propostos na última oficina que ainda não estão no ar, mas que, segundo o próprio Ministério da Saúde, eles devem entrar agora em dezembro. Né? Então, isso é o que eu já falei. Vamos lá. A partir deste sistema de informação e olhando para o sistema que a gente tinha com toda a deficiência, a gente começou também a olhar para outros riscos que iam além das doenças diarreicas agudas, né, para outras preocupações e olhar os dados que nós tínhamos no sistema, que eram as doenças não transmissíveis, que contavam com outros fatores de risco, que, no caso, são os resíduos de agrotóxicos em água e alimentos. Então, a gente começou a focar um pouco nisso, olhar para além desses parâmetros básicos, tudo que a gente tinha nesse sistema de informação. Nós pegamos 7 anos de sistema de informação e fomos olhar o que tinha no controle, de fato, relacionado a esses fatores de risco e a presença de agrotóxicos em água para o consumo humano no Estado. Nesse momento, né, lá no CVS, a gente se deparou com alguns questionamentos, né? O Estado de São Paulo é o maior consumidor de agrotóxico no país, né? Num país que é o maior do mundo, né? O maior consumidor no mundo. E nós não encontrávamos nada nesses relatórios, nenhum traço de agrotóxico, nenhuma das análises fornecidas pelas empresas de saneamento. Isso nos preocupou, né? Ou a gente está num estado que está totalmente blindado, né, extremamente seguro, ou a gente tem alguns equívocos na informação, né? Ou a informação não tem qualidade, ou o pessoal não está sabendo lançar essas informações, ou a maneira com que é feita essa coleta, a ocasião e o que é coletado não condiz com a realidade do Estado, né? Nesse momento, a gente começa a perceber algumas dificuldades, né, para poder fazer essa análise, que é a falta de conhecimento técnico específico. Embora a Portaria 2914 estabeleça que é responsabilidade da vigilância sanitária, especificamente do município, analisar os planos de amostragem com base na realidade local, na agricultura, nas condições da bacia, nas características econômicas do município, para aprovar ou não um plano de amostragem, nós temos uma deficiência de conhecimento técnico, não só no nível municipal, no nível regional, mas também no nível central. Nós não tínhamos domínio, não temos ainda,
desse conhecimento para poder fazer essa avaliação de uma forma adequada. Temos também dificuldade de recursos humanos, cada vez mais, né, as pessoas estão se aposentando e não tem reposição dessas pessoas, isso no nível municipal, regional e estadual e central. Suporte laboratorial, para a gente poder fazer essas análises e poder fazer as análises de vigilância, porque hoje a gente conta só com as análises de controle, a gente precisaria que os laboratórios estaduais estivessem aptos a fazer essas análises e o laboratório não está, né? Nós temos no Estado o Instituto Adolfo Lutz, já com uma demanda muito grande, tem trabalhado intensamente para a compra dos equipamentos, compraram os equipamentos, tem validado algumas metodologias, mas ainda ele não faz isso para vigilância, ele ainda não está apto a fazer isso para vigilância. Bom, então, o primeiro passo era buscar esse conhecimento técnico específico. Então, nós tínhamos um projeto que era a identificação de agrotóxicos prioritários para a vigilância da água no estado de São Paulo, que foi até tema da minha dissertação de mestrado na Faculdade de Saúde Pública. Né? O objetivo do projeto era mapear o uso de agrotóxicos por tipo de cultura e por região no estado de São Paulo, entender quais eram as principais culturas do estado, onde elas estavam localizadas, quais eram os agrotóxicos usados ali, para a gente determinar se, para aquela bacia, para aquele município, para aquela região, o que precisava ser de fato olhado. Né? Fazer o tal do plano de amostragem da forma com que deveria ser feita. Né? Definir critérios para a identificação de ingredientes ativos prioritários do ponto de vista da contaminação dos recursos hídricos, né? O que de fato, daquilo que é usado, tem risco de contaminar ou não os recursos hídricos. Não dá para a gente olhar e analisar tudo, né? O custo dessas análises são muito caras, então a gente precisa ter minimamente um filtro para isso. E definir uma lista de ingredientes ativos prioritários para monitoramento na vigilância da qualidade da água para consumo humano, coisa que o Rio Grande do Sul conseguiu fazer, né? Eles conseguiram avaliar isso e identificar que, para o Rio Grande do Sul, para além daqueles 28 itens da portaria 2914, eles tinham necessidade de outros, e a gente fez isso também. Nós definimos, pelo nosso estudo, que essas são as 10 culturas principais do estado de São Paulo, são as grandes culturas econômicas: braquiária, cana-de-açúcar, eucalipto, laranja, milho, soja, café, pinos, banana, feijão. É interessante, quando a gente olha para café, o estado é o segundo maior produtor nacional, né, no maior produtor mundial de café, e a área plantada de café é uma área muito pequena. Né, portanto, é um café adensado e com uso de muito suplemento químico para dar conta disso. Né. E aí a gente percebe também que a grande maioria dessas substâncias são os herbicidas, né, para quase todas as culturas, fungicidas para algum, laranja, né, que a gente usa muito também, que é um grande produtor. E, com base nisso, né, e a partir dessa fórmula, a gente conseguiu estabelecer um índice de prioridade para o estado de São Paulo. Né. O índice de prioridade ele é resultado dos dados de venda dos princípios ativos comercializados no estado de São Paulo. A gente fez um levantamento de tudo aquilo que era vendido no estado de 2007 a 2012. A distribuição ambiental calculada através de um modelo teórico, né? Você tem um software que faz a calculação da distribuição ambiental, água, ar, solo. Né? O tipo de utilização, como essas substâncias eram aplicadas, se elas eram pulverizadas, se elas eram colocadas diretamente no solo, a maneira com que ela é utilizada, para a gente saber qual é o veículo mais rápido da contaminação da água. Né? E a degradação da substância ativa, que a gente encontra isso já produzido pela própria literatura. Bom, a gente listou, a partir daí, 59 princípios ativos que eram de interesse do estado de São Paulo. Né? E aí a gente elencou a prioridade, de acordo com a pontuação, de acordo com o número de vendas, a utilização no estado, as culturas. E o que a gente vê aqui em vermelho
tá? São substâncias que coincidem com aquilo que está estabelecido na portaria 2914. Mas a gente olha que tem uma série de outras substâncias, tá? Que são importantíssimas para o Estado de São Paulo com relação à prioridade e que tem risco de contaminação dos recursos hídricos, porque passou por toda essa avaliação, e que não são avaliadas, né, rotineiramente, né, ou semestralmente, conforme determina a portaria de potabilidade. Né. A gente vai vendo que vai ficando mais preto e o vermelho vai ficando para o final. Então, aquilo que está na portaria de potabilidade, ela é realmente importante para o Estado de São Paulo, mas a gente tem um universo muito maior e com muito maior prioridade para poder ser avaliado. Aqui a gente fez uma relação, né, entre as principais culturas, aquilo que é licenciado e o que está na portaria de potabilidade. Quando a gente olha aqui para... Deixa eu voltar aqui. Quando a gente olha aqui, por exemplo, para a laranja, né, já que nós somos um grande produtor de laranja, né, e a gente até vê na TV que cada 6 copos de suco de laranja, né, 5 são produzidos no Brasil, né, isso é uma coisa assim que eu vi no jornal. Então, a gente vê aqui, ó, que a laranja tem 109 princípios ativos licenciados, tá? 25 deles são prioridades, de acordo com o nosso estudo, e destes, só 7 estão na portaria 2914. Né? Então, quer dizer, a gente tem entre aquilo que, de fato, a gente precisa olhar, a gente tem ainda uma lacuna muito grande. Né? Bom, a gente, finalmente, então, conseguiu estabelecer uma relação de prioridade, qual era esse índice de prioridade, quais eram as substâncias que eram prioritárias para o Estado de São Paulo, e aí depois fazer o quê com isso? Né? Ainda não dava para a gente fazer essa avaliação que a gente tanto queria. Né? Então, a gente começou a ver se na prática, né, aquilo que a gente conseguiu na teoria, se colocando isso em prática, coletando a água nos municípios, levando para o laboratório, isso se traduzia, né, ou era apenas um estudo teórico e que, na prática, não era viável. Então, nós fizemos um projeto em parceria, novamente, com a Faculdade de Saúde Pública, um projeto do PPSUS para ter os recursos, principalmente para a contratação de um laboratório, uma vez que o laboratório estadual não estava apto para fazer isso, então a gente contratou um laboratório, no caso a Embrapa, né, Embrapa Meio Ambiente, para poder fazer essas análises. Os objetivos agora eram monitorar os resíduos de pesticidas em mananciais superficiais de abastecimento público. A gente só fez análise de manancial superficial, nesse primeiro momento. E, aproveitando, né, que a gente ia disponibilizar, né, organizar os municípios para poder fazer essas coletas, a gente incluiu no projeto a quantificação de Cryptosporidium e Giardia, nesses mesmos mananciais, só que nós selecionamos alguns mananciais com base em resultados, né, de positividade que já apareciam naqueles cadernos, naquelas avaliações divulgadas pela CETESB. Nós definimos, então, 29 municípios no estado para poder fazer essas coletas da água, essas análises. Né? Nós tivemos o cuidado de pegar pelo menos um município em cada UGRE do estado para tentar dar um máximo de representatividade, né, por bacia hidrográfica. Desses, 26, né, foram analisados pesticidas e 11 foram analisados os patógenos, Cryptosporidium e Giardia. Nós coletamos água mensalmente durante um ano, para poder fazer essas análises, encaminhamos para os laboratórios. Infelizmente, foi um ano bastante atípico no estado de São Paulo, foi aquele ano que choveu muito pouco, e a gente não sabe até que ponto isso impactou negativamente o projeto. Então, nesse processo, né, nós visitamos 29 municípios, inspecionamos 37 mananciais, e 39 sistemas de abastecimento de água.
né? Então, a gente ia nesses municípios, olhava quais eram os mananciais que abasteciam, ou onde eles estavam coletando essas águas para poder fazer as análises, olhava o entorno desses mananciais, e depois nós íamos para as estações de tratamento do município, olhar como quais eram as condições das estações de tratamento. Todas as inspeções foram realizadas de forma compartilhada entre o CVS, o GVS, SGVS e as visas municipais, né? Então, foi um trabalho feito conjuntamente, né, por toda a cadeia do SUS, da vigilância do SUS. E a gente identificou muitos problemas, né, muito mais do que a gente esperava, e descobriu outras fragilidades, e, a partir destas fragilidades, a gente começou a mexer não só com esse tema, mas começou a olhar para outras questões que eram importantes, como, por exemplo, as inspeções, a qualidade dessas inspeções, né, se elas acontecem de fato, né, o quanto que elas são feitas, com que qualidade ela é feita. Nós tínhamos manuais para inspeção, as pessoas iam com esses manuais, faziam só as suas anotações, o xizinho se tinha, se não tinha, mas não tinha um olhar crítico sobre isso. Né? A gente tem aqui, embora a imagem aqui, as fotos são pequenas, né? Aqui nós temos uma área, né, do lado do manancial de abastecimento público, bem próximo, né, assim, a 100 metros do ponto de captação, com o lançamento de esgoto clandestino. Aqui aparecem uns caninhos aqui, mas não dá para ver muito bem. Nós temos aqui uma estação de tratamento de água, né, que tem reservatórios de água tratada semi-enterrados, né, semi-enterrados no lixo, né, porque a própria prefeitura usa o terreno do sistema de abastecimento, que é um terreno grande, para poder fazer depósito de tudo aquilo que não serve, né? Lavagem de caminhão de lixo dentro desse pedaço, né, dentro dessa área. Nós temos aqui uma outra situação bastante preocupante. Nós temos aqui um reservatório de 400 mil litros, e eles tiveram a brilhante ideia de pôr paredes em volta, usar as colunas para construir o laboratório e a sala onde trabalham os técnicos. Né? Quando a gente olha, né, para dentro disso aqui, a gente tem esta foto, né? Então, aqui não dá para ver muito bem, mas aqui tem essas colunas já todas corroídas, porque aqui nós temos cloro, nós temos a mesa do pessoal que trabalha aqui, nós temos um misturador aqui, tudo dentro desse ambiente. E aí a gente começa a questionar a qualidade das inspeções de fato, porque, assim, não que elas não sejam feitas, mas quando o técnico da vigilância sanitária chegava lá para fazer a inspeção, ele olhava especificamente a questão sanitária, se tinha cloro, se era clorado, se tinha flúor, se não era, qual era a vazão, todas essas questões operacionais, mas não conseguia olhar o risco do trabalhador que está aqui, né? Que está convivendo dentro desse ambiente, debaixo desse reservatório, né? Então, assim, não consegue ver para além daquilo que está naquela tabela. Então, a gente precisa mexer nesse roteiro de inspeção, e aí nós começamos a trabalhar nisso. A gente já trabalhou ao longo desse ano todo, e a gente ainda precisa melhorar bastante, junto com o pessoal da saúde do trabalhador mesmo, para poder fazer um roteiro muito mais qualificado para essas vigilâncias sanitárias do Estado, e para que a gente possa produzir, na sequência, um treinamento adequado para isso. Para os mananciais, a mesma coisa, né? Os mananciais, olha, aqui a gente tem uma vaca atravessando um manancial bem próximo ao ponto de captação. Não que ela não precise tomar água, mas a gente precisa ter garantia dos nossos mananciais, né? Aqui, olha, desmatamento, tudo aqui é manancial. Isso aqui, olha, é um depósito de ferro velho e lixo, também dentro de uma área da SAA, né? Nessas nossas coletas, nós chegamos a pegar em uma única amostra de água até 10 princípios ativos, em uma única amostra, coisa que nos 7 anos de coleta dos dados a gente não identificou, mas nesse 1 ano coletando, a gente pegou em uma única amostra de água 7, 8 aqui, e assim por diante. E, embora todos esses positivos estivessem abaixo do VMP, eles estão lá, né? Estão sendo somados, associados, e a gente não sabe qual é o impacto disso.
né? Para Cryptosporidium e Giardia, também a gente identificou bastante positividade, né? A gente tem municípios, olha aqui, ó, com 50% de positivo para Cryptosporidium, 64%, 36%. Então, realmente, os mananciais estão muito pouco preservados, muito degradados, né? Para Giardia, a gente pega município aqui, olha, que tem 91% das análises que nós coletamos nos 12 meses positivas. O que se explica facilmente quando a gente olha para aquelas fotos, né? Quer dizer, você tem lançamento de esgoto no ponto de captação, você tem gado no ponto de captação. Bom, na sequência, nós pegamos, então, um recurso, né, do Fundo Especial de Saúde, do FESIMA, e fizemos um terceiro projeto agora, que está em andamento, que é a avaliação da vigilância de agrotóxicos em água de consumo humano, que vai fazer o quê? O mapeamento das áreas de contribuição do manancial, as características hídricas da bacia, uso e ocupação do solo, identificação de áreas contaminadas, identificação de áreas com potencial de contaminação, as lavouras existentes e os dados climáticos. A gente está fazendo isso naqueles municípios em que as coletas deram positivas e que foram recorrentes. Então, agora a gente está fazendo um zoom nesses municípios para ver se a gente consegue entender melhor qual é a lógica disso, como isso funciona, para a gente, então, finalmente, poder propor um plano de amostragem qualificado. Aqui já é uma das bacias, né, Araçoiaba e Piedade, que a gente já foi, já visitou, já começou a fazer um mapeamento, né? Aqui é Piedade. Aqui são os pontos já georreferenciados, os pontos visitados, as lavouras que a gente identificou, a área desmatada, o ponto de captação. Então, a gente está fazendo todas essas avaliações para poder juntar todos esses estudos e tentar fechar esse plano, ou essa proposta, né, de um plano de amostragem, né? Os 3 estudos, né, foram desenvolvidos em cooperação técnica com a Faculdade de Saúde Pública, né, e o CVS, envolveram outras instituições também, laboratórios, os próprios municípios, né? São pesquisas com rigor acadêmico, mas que têm como finalidade, né, a prática da vigilância sanitária. Embora estejam sendo feitas dentro da universidade, entendeu? O foco principal, o que nós queremos, entendeu, é melhorar a prática sanitária. O principal objetivo, né, o principal objetivo de todos esses estudos é a elaboração de protocolos que orientem o olhar das vigilâncias da qualidade da água, a presença de agrotóxicos em manancial de abastecimento público. As etapas que a gente ainda tem para cumprir, né, são as oficinas técnicas que sempre envolvem, né, os GVS, SGVS e visas municipais. A gente chama um grupo, não todos, mas um grupo de GVS. Esse convida alguns municípios, a gente faz uma primeira oficina, manda para todo mundo, volta com esses resultados, consolida, chama outro grupo, e assim a gente vai tentando dar uma cobertura maior. Não dá para chamar todo mundo, porque fica difícil a discussão, né? Então, a ideia agora é elaborar, né, elaborar essas minutas, né, esses protocolos, e encaminhar para todas as oficinas. E uma última oficina, que seria receber todas essas contribuições, né, consolidar e finalizar esses protocolos para que a gente envie para os municípios, para que eles possam, de fato, avaliar os planos de amostragem de forma coerente, né, propor as alterações e a gente ter uma vigilância, né, com olhar para essas outras substâncias ou para esse outro risco, entendeu, de forma mais adequada no Estado. Bom, só isso que eu tinha para falar. Obrigado. Aproveitar que o Zé Mário está aqui, queria convidar o nosso conferencista, os nossos outros componentes do painel, já para sentar com a gente aqui, para perguntas. Doutora Aline, Edenildo. Pessoal,
Devido ao adiantado da hora e da densidade das apresentações, eu deixo aberto já, sem maiores comentários, para a pergunta de vocês. Fiquem à vontade de explorar os nossos palestrantes. Enquanto o pessoal está pensando, eu queria perguntar ao Edenilton sobre o reuso no Ceará, né? Nós estamos aqui numa batalha em São Paulo também para regulamentar reuso de efluente urbano, de étia urbana, efluente tratado de étia urbana, né? Eu vi lá que vocês têm uma lei, já está em vigor a lei, já está implantado o reuso, em que fase está? Assim, se puder fazer um resuminho bem rápido, por favor. Acho que é no seu lado. A lei ela já tá em vigor, né? Mas efetivamente a lei tem como objetivo o reuso para o complexo industrial e portuário do PECEM, que está em fase de, o projeto está em fase de elaboração. Então, em prática, ainda não se consolidou o projeto. Uma outra fator que está acontecendo, um outro tipo de reuso que está acontecendo, é o aproveitamento da água de lavagem dos filtros das estações de tratamento de água, né? E aí ela está sendo reutilizada, né? Essa água toda ela era jogada num rio que corta a cidade de Fortaleza, um rio que, do ponto de vista ambiental e urbano, está totalmente degradado, o Estado está investindo fortemente na recuperação desse rio, mas não com fins de consumo humano, mas fins paisagísticos dentro do município, mas era uma água desperdiçada que hoje está sendo recaptada e reutilizada. Obrigado. Perguntas, por favor? Meu nome é Maria, eu sou consultora de uma empresa ambiental chamada Velden, e a minha pergunta é para o Rubens. Desses 59 novos parâmetros, né, a serem avaliados dos agrotóxicos, existe uma legislação em estudo para que isso seja incluído, né, no Estado? E eu tenho uma outra pergunta. A grande dificuldade que a gente encontra hoje é quando avalia um relatório de análise de água,